Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma alegria estar com vocês nessa noite para falarmos a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos para o que edifica a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 9 em diante. Eu sinto a presença de Deus. Sei que Deus está nessa casa. Minha tradução é a Arque. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada, ela e a sua casa. Nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro
e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, amém, amém. Oração e louvor abrem portas e quebram cadeias. Essa é a fórmula. Esse é o método. Aqui nós vemos nessa mensagem um grupo missionário. Eles saem da Macedônia até Filipos. São cerca de 160 quilômetros. O anjo, o varão, aparece para Paulo. E ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo conclui que era o chamado de Deus para anunciar o Evangelho. O Evangelho não são boatos, são boas novas de salvação, de alegria, de transformação, de cura, de vida renovada, de vida transformada, de vida edificada. Não é um boato, é uma verdade. Evangelho é definido. Paulo percebe e sente no seu coração que aquilo foi o chamado, foi uma confirmação. Eu encontrei um irmão uma vez na igreja e disse: eu tive um sonho com você, que você estava meio indeciso para comprar um terreno. E no sonho, não era para você comprar esse terreno. O irmão me puxou pelo braço no canto da igreja e falou: isso é uma revelação, porque eu estava indeciso, inseguro, a pessoa não me passou confiança, mas o Senhor não revelou para mim, mas revelou para você. O nosso Deus, Ele revela. O nosso Deus, Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que está no seu coração. Você veio nessa noite atrás de uma resposta. A resposta está nas mãos do Senhor, está na boca do Senhor. E ela pode chegar nessa noite e isso trazer paz ao teu coração. Paulo recebeu o chamado e a confirmação do Senhor. Ele concluiu em anunciar o Evangelho atravessando a Macedônia, e eles foram para Filipos, uma colônia romana. Num dia de sábado, eles vão fora da cidade, eles saem da cidade. Eles vão à beira do rio, onde eram erigidas as sinagogas. Eles estão ali no rio Gangites, e eles começam a falar para as mulheres. Olha só, aqui em Atos dos Apóstolos, Paulo já estava pregando para as mulheres. Isso me lembra geração mulher. Já está aqui, a geração mulher está em Atos dos Apóstolos. Paulo estava pregando para elas. E ali, quem é que estava? Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher empresária, uma mulher empreendedora, uma mulher rica, porque eram tecidos roxos, tecido dos reis. Tanto é que colocaram o que vestiram Jesus? Vestiram Jesus com púrpura, porque ele não era o rei dos judeus, zombavam dele. Lídia era uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, bem-sucedida. E ela abre o coração para a palavra de Paulo. A Bíblia diz que ela abriu o coração, ela dá atenção, ela fica atenta àquilo que Paulo está falando. Olha, muitas vezes um celular dentro da igreja, salvo de uma emergência, salvo daquele que está com a Bíblia online, ou salvo daqueles que trabalham na programação da igreja. Mas você abrir um celular desnecessariamente no culto, você não está me desrespeitando, mas está desrespeitando o Espírito Santo de Deus que está aqui. E Ele quer falar com você nessa noite.
Basta uma palavra só e o Senhor vai transformar a sua vida. Uma palavra só vai tirar lágrima dos seus olhos. Uma palavra só vai encaixar no seu coração. E isso vai trazer alegria e você vai glorificar o nome do Senhor. Lídia, ela ouve a palavra de Deus, ela fica atenta àquilo que Paulo está falando. Ela é batizada, não só ela, mas a sua casa. Aqui casa, quando a Bíblia se refere, toda a sua família foi batizada. E ali ela pede para a equipe missionária que vá para a casa dele. E começam a ter as orações também na casa de Lídia. Primeiro foi Geração Mulher, agora é Conecte Família. Olha só, nós vemos duas equipes aqui, as mulheres, e agora uma casa que abriu para um Conecte Família. Paulo e os missionários estão na casa de Lídia. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estão indo para o caminho da oração, como Pedro e João no caminho da oração, Paulo e Silas indo para o caminho da oração. De repente, o que acontece? A Bíblia diz no versículo 16 que sai ao encontro de Paulo e Silas uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma pitonisa, ela tinha um demônio profetizador, a fim de predizer o futuro. Então, a pessoa queria saber o futuro, homens procuravam essa mulher para conhecer o futuro, os negócios, casos amorosos e até contato com os mortos. Uma certa vez apareceu uma mulher lá com umas pipocas, uma bandeja toda de branco, não é a pipoca do pastor Dilson, não. Apareceu com uma bandeja lá cheia de pipoca e diz: você quer que eu leia a sua mão? Eu disse para ela: não precisa, porque Jesus já leu a minha vida. É o Senhor que lê a nossa vida. É o Senhor que conhece tudo sobre nós. Ele é o Criador, Ele sabe todas as coisas. Mas aquela pitonisa que tinha esse demônio profetizador, ela agora persegue Paulo e Silas. A Bíblia está dizendo que ela perseguiu, ela caminhou, seguindo vários dias, ela fez isso, indo Paulo e Silas e dizendo: estes homens que nos anunciam a palavra da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não tem nada errado na frase, está tudo certo. Quem é que não gosta de receber um elogio? Quem é que não gosta de falar: poxa, você está bonito hoje, você está bonita, nossa, como você está cheiroso, como você está cheirosa. Quem é que não gosta de ouvir um elogio? Aqui a moça faz um elogio, não tem nada de errado na frase. O que está de errado é o que está por trás dessa moça, um espírito de adivinhação. Deus não quer que nós venhamos a ficar papagaiando verdades bíblicas e a nossa vida ser uma vergonha, ser um opróbrio, ser uma mentira, ser uma farsa. Deus não quer que venhamos a ficar recitando versículos bíblicos e nós não vivermos esses versículos bíblicos, mas que a palavra habite em nós, que possamos viver a palavra, que possamos viver essa palavra, que possamos ter essa palavra em nossos corações. Louvado é o nome do Senhor. Um elogio que cada um de nós gostaria de receber. Mas a hora mais crítica do evangelho em Filipos não foi Paulo e Silas presos com os pés no tronco. Mas alguns acreditam que essa parte dessa moça perseguindo Paulo e Silas todos os dias e dizendo a mesma frase, esta foi a parte mais perigosa e mais crítica do evangelho em Filipos. Porque o diabo preparou um plano aqui. Ele queria, porque qualquer milagre que Paulo fizesse, se Paulo curasse um cego, nossa, você viu aqueles 2 missionários? Curaram um cego. Eles curaram sim, mas sabe quem profetizou? Foi a pitonisa. O poder não está com ele, está com ela. Paulo, ele não poderia aceitar um elogio do diabo.
E o diabo, ele pode dizer as maiores verdades, desde que elas sirvam para os seus propósitos. Nós não precisamos da ajuda de Satanás. Não precisamos de nada que o inferno nos ofereça, porque Deus tem coisas excelentes para nos dar. O diabo não tem problema nenhum em nos dar coisas boas, desde que ele roube as excelentes. Você ainda não viveu o melhor de Deus. O melhor de Deus está para chegar na sua vida. Não se contente com isso que o Senhor já tem te dado. Deus tem coisas novas e maiores para derramar sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Uma transformação total. Paulo não poderia aceitar esse momento, esse elogio dessa mulher falando palavras lindas para o grupo missionário. Ela fez isso por muitos dias. E a Bíblia diz que Paulo ficou perturbado. A Bíblia diz que ele ficou perturbado, ou seja, ele ficou indignado e ele não poderia tolerar mais aquele elogio. Ele perguntou, voltou para a moça, ele foi até a moça. Alguns acreditam que Paulo voltou para aquela moça não com piedade, não com compaixão, não com amor cristão, mas porque ele ficou irritado. Todo dia ele passava para o caminho da oração, a moça que estava dando atendimento, ela saía do seu balcão, levantava, esses homens que vos anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo foi, parou, voltou e disse ao Espírito, sai dela, olha a fórmula, em nome de Jesus. Essa é a fórmula. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e a igreja cheia, aquele lugar, a presença do Espírito Santo, e aí avisaram que a casa do vizinho, do lado da igreja, tinha lá um homem endemoniado. E o homem estava quebrando todas as coisas dentro de casa, e aí eu fui lá, antes de ministrar a palavra, fui lá. Oh, glória a Deus! Como é bom quando você sente a presença do Espírito Santo. Como é bom quando você sente que Deus está te acompanhando e nenhum mal te sucederá. Quando nós entramos na casa do endemoniado, o homem tombou. Na hora, não precisou nem chegar perto, ele tombou. E fomos lá, colocamos as mãos e expulsamos em nome de Jesus. Aquele homem foi para o culto e aceitou a Jesus naquela noite. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que liberta. Uma vez, uma professora, ela disse em sala de aula, para os alunos todos pequenos, olha, alguém aqui sabe aonde é o inferno? O menino levantou a mão e disse, professora, eu sei onde é o inferno. O inferno é lá na minha casa. Meu pai bebe, ele bate na minha mãe, bate na minha irmã, quebra todas as coisas. A minha casa é um inferno. A professora ficou sem graça. A professora saiu da sala de aula, engoliu aquilo a seco. Ela ficou sem ação, sem atitude. Passa-se alguns meses, a professora ainda está com aquilo dentro dela e ela reformula uma nova pergunta. Alguém aqui sabe aonde é o céu? O mesmo menino levanta as mãos e diz, professora, o céu é lá na minha casa. A professora diz, eu não estou brincando. E ele disse, eu também não. O meu pai aceitou Jesus, ele não bebe mais, ele não bate na minha mãe, na minha irmã. Minha casa agora é o céu. Porque Jesus transforma, Jesus salva, Jesus cura. O nosso Deus, Ele cura, Ele transforma. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Paulo volta, ele fala com o Espírito em nome de Jesus. Sai. Essa é a fórmula. Paulo ele não apelou para a idolatria da cruz. Paulo ele não apelou para o terço. Paulo não apelou para a água benta. Paulo não apelou para outras coisas, para a idolatria da cruz. Mas para aquele que ficou na cruz e matou a serpente antiga. Aquele que desceu da cruz, que a morte não conseguiu segurá-lo. Ele subiu ao céu. Paulo tinha Jesus como a sua referência.
Jesus é a nossa referência. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a fórmula. Agora, se você tem um problema em casa, vê que existe uma perturbação, ao invés de você falar para o Espírito, você fala para a pessoa, dá confusão, meu irmão. Tem que falar para o Espírito, não para a pessoa. Porque a palavra empregada na hora errada dá tudo errado. E aí o que aconteceu? Aquela mulher voltou às suas faculdades normais. Ela não sabe mais adivinhar. Ela não sabe mais o futuro. Ela não sabe ler a mão das pessoas. Agora, quem eu sou, onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? E a fila grande, porque eram os donos, os empresários. Dava grande lucro. E aqueles homens viram a fonte de dinheiro ir para o brejo. Eles agora estão irritados. Eles pegam Paulo e Silas, levam até os magistrados, os pretores na praça pública, coberta com um dossel por causa do sol. E ali eles fizeram um julgamento rápido, só que os magistrados desconhecem o status dos missionários. E aí eles começam a olhar para Paulo e Silas, e os homens começam a criticar, apresentando pelo menos 3 acusações. Esses homens são judeus. Isso aí, se não me engano, se chama xenofobia. É um preconceito racial. Eles continuam, eles perturbam a nossa cidade. Eles não estavam perturbando a cidade. A cidade estava em desordem. E eles estavam colocando a cidade em ordem. A pessoa que não tem Jesus tem uma vida bagunçada. Mas quando vem para Jesus, tudo muda. Tudo se faz novo. Porque o nosso Deus é glorioso. Eles são judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não é do nosso conhecimento. E aí os magistrados pegam, rasgam seus vestidos em praça pública, uma humilhação, pegam as varas e começam a bater com força. Imagina o Danilo nosso aqui batendo com força. Esfolando mesmo, batendo nos 2 missionários numa praça pública. Eles foram açoitados com varas. A Bíblia diz que receberam muitos açoites. E aí pegam eles, levam para uma prisão de segurança máxima, uma prisão de tortura máxima. A Bíblia diz que deram ordem ao carcereiro para guardá-los com segurança. E aí havia o cárcere superior e o cárcere inferior. Então esse cárcere exterior, que era a primeira parte, só para vocês saberem, terem uma noção, onde que Paulo e Silas foram colocados. Vamos chegar lá. A primeira parte dessa prisão era uma parte que os presos recebiam o benefício do ar e da luz que o pátio deixava entrar. Só que a prisão interior, ela era feita em rocha sólida. E ali não tinha janelas, só tinha a porta de entrada. E essa porta, ela quando fechada por absoluto, faltava até o ar. Não tinha tanto ar, escuridão como se fosse uma solitária. Ali tinha um mau cheiro, porque Joséfo, o historiador, diz que passava um esgoto por ali. Foi nesse lugar que os 2 missionários foram colocados. Mas e como que eles ficaram? Eles ficaram presos com os pés no tronco, que era uma modalidade de tortura. Ou seja, eram 2 tábuas com os orifícios para colocar a cabeça, as mãos e os pés. Dez minutos assim, 1 hora assim. Só que essa modalidade de tortura era uma coisa que o preso ficava horrivelmente desconfortável, sem qualquer descanso. Qualquer posição que ele fizesse, ele não tinha descanso. E de acordo com o crime, as pernas ficavam menos ou mais distendidas uma da outra. Paulo e Silas estão numa situação assim, mas eles estão na presença de Deus. Os pés estão no tronco, mas o coração está no céu adorando ao Senhor.
Você esteve aqui domingo de manhã? Não é a terra que controla o céu, mas é o céu que controla a terra. O controle está no Senhor, todo o controle está na sua mão. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, porque Ele detém todo o poder no céu e na terra. Os missionários estão presos agora num momento difícil. Será que Silas não perguntou para Paulo: Paulo, você tem certeza que Deus falou com você? Você tem certeza que apareceu mesmo aquele varão, Paulo? Porque é o seguinte, será que não foi empolgação? Pode falar, Paulo, se não foi uma empolgação, será que não foi coisa da sua cabeça? Porque nós oramos por salvação e libertação e nós viemos parar na cadeia, Paulo. Silas talvez não falou isso. Você sabe aquela ilustração do sapinho? Que ele pegava, tinha que pular um riacho pequenininho, só que ele tinha que subir, e quando ele pulava, ele caía e não conseguia pular. E um monte de sapinho ali, tudo olhando. Você não vai conseguir, nós já tentamos. O sapinho fazia a volta, subia, ele pulava, caía de novo, voltava. Todo aquele sapinho, tudo olhando assim: você vai morrer, você vai se esborrachar, para com isso. Ele dava a volta, subia, pulava de novo, para com isso. Ele pegou e foi. E deu um impulso tão grande, ele conseguiu pular para o outro lado, conseguiu passar. Sabe por que o sapinho conseguiu passar? Ele era surdo. Tem coisas que a gente não pode parar para ficar escutando crítica, gente azeda, gente amarga, falando que não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus, porque Deus está na frente. Não pare para ouvir a crítica, mas pare para ouvir a palavra do Senhor. É lógico que Silas não falou isso. Mas no tempo de Noé, quando Noé entrou na arca, todos os animais já estavam lá, seus filhos, suas noras, e aí é hora de fechar a arca. Noé fecha a porta da arca e Deus fecha pelo lado de fora. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tá. Passou um dia, nada de chuva, 2, 3, 4, 5, 6 dias dentro da arca, nada de chuva, lá fora todo mundo dando risada. Será que um filho de Noé: pai, o senhor tem certeza que Deus falou com você? Tenho. Quantas vezes? Uma. Faz quantos anos isso, pai? 120 anos. Quando Deus fala, você nunca mais esquece. Se Deus falar hoje no teu coração uma palavra, você nunca mais vai esquecer isso. Você não vai esquecer essa mensagem, você não vai esquecer esse dia 16, você não vai esquecer essa quarta-feira. Sabe por quê? Porque você vai voltar para sua casa com tanta alegria, porque o Senhor encontrou um lugar dentro do teu coração. Toda a tristeza saiu, todo o desânimo saiu, porque a palavra de Deus entrou e mudou o teu ser. Oh, louvado é o nome do Senhor. Será que passou pela mente deles? Quanto tempo nós vamos ficar presos? Quanto tempo vamos ficar assim? Presos. Quanto tempo nós vamos ficar assim? Talvez essa seria uma pergunta para essa noite. Quanto tempo você vai continuar desse jeito? Com essa dor, com esse sofrimento? Quanto tempo você vai continuar preso por esses grilhões do vício, do cigarro, do álcool, do jogo ilícito, da prostituição, da pornografia? Você não veio no dia errado, você veio no dia certo. Hoje é uma noite de libertação. Quanto você vai ficar ainda com a mentira, com a falta de perdão, com o ódio, com a solidão, com a opressão dentro de você? Qual é a saída?
eles oravam e cantavam. Em meio à dor, eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Não existe uma arma mais forte do que o poder da oração. Tenha o compromisso da oração, você com Deus. Dobre o seu joelho na sua casa e você vai ver o que Deus vai fazer. Eles estão orando e pedindo para Deus vingança? Não. Vingança, Senhor, dá um jeito nesse carcereiro, Senhor. Arrebenta com ele, porque ele prendeu a gente, ele não aliviou para a gente não. Ah, Senhor, lembrei também. Aqueles que bateram na gente na praça, Senhor, mostra o teu chicote para eles. Bate com força, Senhor, bate com... Eles não estão orando pedindo castigo. Eles não estão orando pedindo vingança. Eles estão orando pelo que Deus fez, pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pelo que Deus fará, pelo que Deus continuará fazendo. Eles estão orando e eles estão falando: Senhor, eu não sou digno de sofrer pelo teu amor, pelo teu nome. Eles têm gozo, eles têm alegria no coração. Em meio à dor, a presença do Espírito Santo está com eles naquele lugar horripilante. Eles oram sem dor, eles oram com dor. Você está orando sem dor? Sem problema? Ou não lembra de orar? Ou você só lembra de orar quando tem dor? Não espere Deus te dar um motivo para você orar. Busque a Deus e seja grato a Deus. Olha o lugar que Paulo e Silas estão. Olha o lugar que você está adorando a Deus. Verdade seja dita, para mim uma cadeira muito confortável. Um lugar muito bom de se adorar a Deus. É o motivo da gente falar: Senhor, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pelo melhor que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Eu te agradeço pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações. Eu te agradeço pela tua palavra que sempre está viva para nós. Eu te agradeço pela nova Jerusalém que já está prontinha. Eu te agradeço porque mais dia menos dia o Senhor vai aparecer no céu e vai chamar todos os escolhidos da terra. Nós temos motivos de sobra para engrandecer o nome do Senhor. Eles estão cultuando a Deus. Cultuar a Deus livre, cultuar a Deus preso. Se você vai fazer uma visita numa cadeia, tem aquele que está do outro lado da cela e você está do lado de cá. Cultuando a Deus livre, cultuando a Deus preso. Paulo estava preso, mas em todas as suas cartas, Paulo ele não se refere que ele era um prisioneiro de Roma ou de Nero, mas ele era prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Oséias 11:4 diz: atraiu-nos com cordas de amor. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça e falou: aceita Jesus porque senão eu queimo você. Não teve isso não. Você aceitou Jesus porque o amor de Deus encheu o teu coração. Não foi você que escolheu essa casa, foi Jesus que escolheu você para estar nessa casa. Essa casa é o teu lugar, é o lugar que você deve adorar a Deus. Se você estava indeciso, não fique mais indeciso. Deus já te chamou para esse lugar. Assim como Paulo recebeu a confirmação de Deus, você está recebendo a confirmação de Deus nessa noite, pela palavra de Deus, que esse é o teu lugar para adorar a Deus. Oh, louvado é o nome do Senhor. Eles oravam e cantavam. É o amor de Deus. Eles estavam com o coração cheio de amor. Conta uma ilustração que uma vez houve um incêndio em uma grande casa, um sobrado nos Estados Unidos. Enquanto os bombeiros não chegavam, uma criança de 4 a 5 anos, ela gritava no andar de cima. E o fogo começou a tomar conta de toda a casa, a parte de baixo. Ninguém teve coragem de enfrentar o fogo. Mas um dos homens de uma fazenda, um empregado, ele rapidamente subiu pelo cano lateral da casa. Ele subiu, o cano já estava quente. E aí ele conseguiu pegar a criança e desceu com as mãos queimadas por causa do fogo. E aí ele salvou a criança. Poucos dias depois, veio a criança em juízo. Ela não tinha pai, não tinha mãe. Era uma criança que estava sozinha. Todos morreram, menos a criança.
E agora diante do juiz, quem vai ficar com esta criança? Um banqueiro levantou e disse, deixe ela comigo, eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer ela estudar fora do país, ela será um grande empresário, eu tenho recursos de sobra. E aí levantou um fazendeiro, não, deixe essa criança comigo, porque eu também tenho muitos recursos, ela vai conhecer sobre o campo, eu vou ensinar muitas coisas para ela. A criança saiu do seu lugar e foi até onde estava o homem com as mãos queimadas e abraçou aquele homem e disse, eu quero ficar com ele. Eu quero te dizer que o homem das mãos furadas está aqui nessa noite. É ele que te chamou aqui, é ele que nos ama. O amor dele é infinito por cada um de nós. Oh, louvado é o nome do Senhor. Eu sei que Deus está nessa casa, eu sei que Deus está nesse lugar. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está operando nessa noite. Oravam e cantavam. Os presos, eles estavam acostumados a ouvir gritos, urros, uivos, maldições, assombrações. Eles estavam acostumados a ouvir isso. Mas nunca, jamais, eles tinham ouvido alguém orar no momento da dor, cantar no momento da dor. Sei lá o que eles cantaram. Há uma cidade no céu que Jesus foi preparar, a nova Jerusalém, onde eu espero morar. Quem desejar conhecê-la, deve em Jesus confiar. A esta bela cidade, só Jesus pode levar. Não vai falar que é da Assembleia de Deus não, viu, meu irmão? Porque eu era pequeno e eu ouvi a minha mãe cantar esse hino. E eu aprendi esse hino com a minha mãe, que cantava todos os dias na cozinha de casa. Você fica cantando Ivete Sangalo na tua casa, tuas crianças vão vir cantar aqui, levantou poeira. Os filhos estão de olho no exemplo do pai e da mãe. Uma vez um pai, ele foi colocar o seu filho para dormir, e ele, vamos orar, filho, e ele se ajoelhou na beira da cama, e o filho disse, pai, Deus, eu quero ser como meu pai, eu quero ser esse exemplo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser como ele, pai. E o pai cobriu a criança, saiu desesperado pelo quintal, e ele disse, Deus, não ouça a oração do meu filho, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um prostituto, não ouça a oração do meu filho. Deus, Ele está de olho em cada um de nós. Somos pecadores, temos os nossos erros, mas Ele é grande em amor e em misericórdia para nos perdoar. Grande em amor e em misericórdia para nos perdoar. Eles oraram, louvavam, e de repente veio um tremor, veio um terremoto. Todas as portas, todas as prisões foram abertas. Porque Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Se você analisar, na fornalha de fogo ardente, os amigos de Daniel, queimou os homens que jogaram eles, mas não queimou as roupas deles, queimou as cordas que prendiam eles, porque Deus determina o que o fogo tem que queimar. O nosso Deus detém todo o poder. Quando Pedro vai fazer uma pescaria, que Jesus fala, vai lá em alto mar. Jesus, se pesca é no raso, não em alto mar. Pedro foi no alto mar. Os peixes eram tantos, que o barco começou a envergar, quase que ele tombou de tanto peixe. Pedro nunca tinha visto isso, porque Deus tem todo o domínio sobre os peixes do mar.
Quando Jesus disse, vai lá e pesca um peixe, abre a boca dele, vai ter uma moeda lá. Meu irmão, Pedro vai e joga a varinha, tantos peixes no fundo do mar, tantos peixes. Pedro pesca um peixe, quando ele abre a boca tinha uma moeda. Esse é o Deus que você serve, é um Deus poderoso. Aqui no terremoto aconteceu coisas impressionantes, porque ninguém morreu. Todas as portas foram abertas, e é a única prisão no mundo que as portas foram abertas e ninguém quis fugir, porque Deus detém todo o poder. O carcereiro com tudo isso estava dormindo. Acordou. Quando ele acordou, que ele viu toda aquela poeira, aquela coisa, as portas abertas. Eu não vou passar pela mesma humilhação que Paulo e Silas. Eu não vou passar por esse castigo. Já tirou a espada, quem sabe colocou no pescoço ou no peito. Eu vou me suicidar. Mas naquela hora, veio uma luz, veio uma voz. Era a voz do apóstolo Paulo. Não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Aquele homem que era duro de coração, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Paulo e Silas, e agora ele diz o que é necessário para que eu venha a ser salvo, e Paulo diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem foi batizado, ele, a família toda, mais um Conecte Família. Eu não ia perder essa oportunidade por nada. Mais um Conecte Família. O Senhor salvou naquele momento. Lídia, ela não precisou de um sinal. Ela não precisou de descer um anjo, não precisou espada de fogo, não precisou de nenhum sinal. A palavra foi suficiente. Mas tem pessoas que às vezes precisam de um terremoto, porque o coração é duro. A pessoa é resistente para dar um passo para Jesus. Mas se for preciso de um terremoto para te salvar, o Senhor, Ele vai fazer isso. Porque Ele tem o plano certo para cada um de nós. Fique de pé nessa hora. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. O Senhor quer salvar nessa noite. O Senhor quer libertar nessa noite. Aquilo que te prende, aquilo que te causa sofrimento, aquilo que te causa tristeza, aquilo que te causa opressão. O Senhor está aqui para quebrar as cadeias, para abrir as portas, para que você possa sorrir, ser livre e glorificar o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos em gratidão a Deus pelo que Ele falou conosco nessa noite. Você pode expressar alguma palavra de gratidão a Deus aí onde você está. Alguma palavra, Senhor, eu te louvo pela vida, eu te louvo pelo alimento, eu te louvo por esta igreja, eu te louvo pelos pastores dessa igreja, eu te louvo pelo novo céu e pela nova terra. Agradeça a Deus, Senhor, eu te louvo pelo meu emprego. Ou se você está desempregado, Senhor, eu te louvo porque eu sei que o Senhor vai abrir a porta e algo novo vai acontecer. Glorifique a Deus agora, exalte o nome do Senhor, chore na presença de Deus, porque o Senhor está movendo as águas, o Senhor está agindo nessa noite. O Deus de Paulo e Silas não está preso, mas Ele está livre para nos abençoar. Oh Pai maravilhoso, Deus glorioso, a Tua palavra foi lançada em nossos corações. Continua, Senhor, falando, agindo, curando, transformando nesta noite profética, Senhor. Todo plano de Satanás cai por terra, toda inveja, aquilo que não é do Teu agrado, Senhor, dai libertação nessa noite. Entra com a Tua providência, porque o céu controla a terra. Aleluia, 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 aleluia ao nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor.